Olá pessoal, tudo bem? Sextou. Hoje é 9 de outubro. Ontem, 8 de outubro, foi o dia do nordestino. E eu, como bom nordestino, embora em constante movimento por esse Brasil afora, não poderia deixar de homenagear a minha terra, a minha região, da qual eu me orgulho muito. E para homenagear o Nordeste, eu escolhi um personagem rico, bastante identificado com as causas do Nordeste. Aliás, as gerações contemporâneas do mundo artístico, ele, na minha compreensão, é o cara que mais falou do Nordeste e que mais exaltou o Nordeste em sua obra. Eu estou falando de Antônio Carlos Gomes Belchior. Você vai ver nesse vídeo que nós tivemos várias proximidades, mas antes de eu entrar nos assuntos Belchior e Nordeste, os temas desse vídeo de hoje, eu te convido a se inscrever no canal, curtir, dar o teu joinha aí, dar o teu like e comentar, porque é muito importante para nós o teu comentário. Eu sou José Milton Rocha e você está no canal Música e Outros Cantos. Belchior é natural de Sobral, uma cidade da região norte do Ceará. Eu sou de Santana do Acaraú, uma cidade da região norte do Ceará, que fica a 30 quilômetros de Sobral. Sobral hoje é uma cidade de porte médio, um polo de desenvolvimento regional. Lá tem universidades, indústrias, serviços, enfim, criou uma dinâmica sociocultural e política capaz de oferecer uma qualidade de vida melhor para a população e para a população do entorno, onde várias cidades circundam Sobral. A minha Santana do Acaraú fica a 30 quilômetros de Sobral, ou seja, nas proximidades, e de certa forma se beneficia também desse cenário progressista que foi construído nos últimos anos na Princesa do Norte. Princesa do Norte é como é tratada carinhosamente Sobral pelos cearenses, principalmente pelos filhos de Sobral. Belchior, em sua obra, trata Sobral desse jeito, como Princesa do Norte. Às vezes, ele dá essa mesma terminologia para Fortaleza. Joseli Teixeira, professora de Linguística da USP, que desenvolveu 2 trabalhos no mestrado e doutorado sobre a obra de Belchior, sente falta da palavra Sobral na obra do artista. Ela diz assim: em nenhum momento Belchior cita nominalmente Sobral em suas canções. Fala do norte, sobretudo como lugar de partida para o qual o sujeito que de lá saiu demonstra a vontade de voltar, mas que nunca consegue. Ela explica isso ao longo de um artigo que foi publicado após a morte dele, mas há uma canção do Belchior chamada Tudo Outra Vez, em que ele se refere, ainda que de forma indireta, ao seu retorno ao lugar de partida. É na estrofe quando ele diz assim: gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Nesses versos da canção Tudo Outra Vez, a gente percebe que ele voltou, ele teve um regresso, não é? Embora, quando ele tenha voltado, a normalista não estava mais esperando por ele. Aquele amor de infância, de adolescência, não estava mais esperando por ele. Já tinha arranjado alguém para ela, porque, como diz, a fila anda, não é? E ele, na inocência, vamos dizer assim, na inocência da poesia, né, na pureza poética dele, diz que ele continua o mesmo estudante da vida que ele gostaria de dar para ela, que ela certamente agora já está nos braços de outro. Belchior começou a carreira dele na década de 70, no início da década de 70. Ele fazia parte daquele núcleo do pessoal do Ceará, lá em Fortaleza. Belchior era universitário, fazia faculdade de medicina na Universidade Federal do Ceará e se encontrava com o pessoal da cultura, da música, lá no Bar do Anísio, um bar que
Era uma vendinha de peixe que depois se transformou no point da cultura cearense, reunindo aquele pessoal todo, aqueles jovens, todos que estavam começando a sua carreira artística. Entre eles estavam o Belchior, o Ednardo, o Fagner, Fausto Nilo, Rogério, a Melinha, enfim, tantos outros. E ali surgiu, por exemplo, aquela composição, o Terral, que é uma das músicas que mais me lembra, assim, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eles cantando: eu venho das dunas brancas de onde eu queria ficar. É emocionante esse verso. A partir dali eles começaram a participar de festivais. Em 1971, o Belchior ganha destaque com a música Na Hora do Almoço, no Festival de Música da TV Tupi, no Rio de Janeiro. Ainda no comecinho da década de 70, Belchior e Fagner compuseram Mucuripe, uma música muito bonita também, que fala das velas do Mucuripe, que são as velas dos jangadeiros que saem de manhã e voltam à tarde, compondo um cenário muito bonito, bucólico, e que faz parte até hoje da tradição do jangadeiro, quando eles se reúnem ali no fim da tarde, né, com os peixes, com o que trouxeram do mar para distribuir para a família, vender, abastecer o mercado hoje, enfim. Se a gente fosse construir uma linha do tempo sobre a vida e a obra do Belchior, a gente poderia começar por 1946, quando ele nasceu, e viveu toda a infância até os 12, 13 anos em Sobral. Viveu uma infância feliz e de todo garoto de cidade de beira de rio, tomando banho no rio, tendo principalmente uma liberdade no circular da cidade, não é? No início da década de 60, a família de Belchior se muda para Fortaleza. Ele estava com 12, 13 anos. E Belchior vai estudar no Colégio Estadual Liceu do Ceará, considerado até hoje um dos melhores colégios públicos de Fortaleza. Eu também estudei no Liceu, nos anos de 70 e 71, ginasial, quando eu fiz a segunda e terceira série. O Belchior, ele concluiu o ginasial no Liceu. Quando foi para fazer o científico, o primeiro ano científico, que eram 3 anos o científico, equivalente ao segundo grau hoje, Belchior não apareceu. Os amigos dele, como Fausto Nilo e Barbosa Coutinho, sentiram falta do garoto de Sobral, do garoto serelepe de Sobral. O que houve? Belchior desapareceu. Aliás, Belchior tinha disso, de desaparecer. Na verdade, Belchior tinha ido para o convento dos frades capuchinhos, na Serra de Guaramiranga, no maciço do Baturité, no Ceará. Lá, Belchior concluiu o científico, onde aprendeu teologia, filosofia, cantos gregorianos e o rigor da ordem monástica, né? O rigor do mosteiro. Esses valores moldaram de forma significativa a personalidade do Belchior e impulsionaram a construção da obra de Belchior, da obra artística, das letras, da poesia, do conhecimento de causa que ele fala na sua obra. A obra do Belchior, ela é muito fundamentada na filosofia, ela é muito fundamentada no pensar e na religião também. Em 1964, Belchior, passeando em Fortaleza, encontra o Fausto Nilo na rua Liberato Barroso. Bate nas costas do amigo e o Fausto Nilo logo percebe o modo diferente do menino de Sobral falar de uma forma mais pausada, revelando a mudança fundamental no comportamento e na maneira de se expressar. Belchior continua no convento até 1966. Aliás, nesse período eu passei 6 meses também no mesmo convento, mas lembro vagamente do Belchior, porque ele estava no noviciado e o pessoal do noviciado não tinha muito contato com os outros internos. Eu era do juvenato, uma espécie de seminário mais aberto,
e ele já era noviço e tinha uma vida muito isolada. Eram 14 noviços, se não me engano, e ele fazia parte desse grupo e tinha uma vida muito regrada, muito mais regrada que a dos outros internos e dos frades, com pouco contato com as pessoas e nenhum contato com música ou conhecimento, notícia de jornais, como ele mesmo fala na obra dele sobre isso. Em 66, ele sai, entra na UFC, na Faculdade de Medicina da UFC, começa a circular nos diretórios acadêmicos, né, participar dos movimentos políticos internos da faculdade. Naquela época era muito comum, passa a conviver com a política, né, passa a se inteirar e participar desses movimentos estudantis, ao mesmo tempo que começa a conhecer também aquele pessoal, como eu já disse aqui, que utilizou o Bardo Anísio como um point da cultura efervescente naquele momento de Fortaleza. Na década de 70 ele vai para São Paulo e para o Rio de Janeiro, faz aquele trabalho, o primeiro grande trabalho do Belchior, aliás icônico, né, que é um trabalho antológico, o disco Alucinação, além de Nossos Pais, que foi gravada pela Elis Regina, Velha Roupa Colorida, também gravada por Elis Regina. Eu gosto muito da fotografia 3x4, porque me lembra muito daquele período que eu cheguei no Rio de Janeiro, quando ele usa a lei da gravidade, que o que pesa do norte pela lei da gravidade, o Newton já dizia, cai no sul, grande cidade, São Paulo violento, corre o rio que me engana. Toda a construção da música fotografia 3x4 é uma reminiscência que me leva àquele período de quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Vários outros trabalhos de sucesso. E quando foi em 80, ele meio que se recolheu. Em 1982, ele lança um trabalho que para mim traz uma das melhores músicas, e essa música eu considero ela fundamental na obra do Belchior, que é o Monólogo das Pequenas Grandezas do Brasil, quando ele diz que o Nordeste ele é fragmentado, ele é discriminado, ele é excluído praticamente. Naquela época, porém, o Nordeste era sinônimo de pobreza, então você tinha que sair do Nordeste e ir para o Sul para poder conseguir melhorar de vida. Isso desde a década de 30, quando é retratada por Luiz Gonzaga na Triste Partida, que o Belchior resgata esses valores e que fica muito patente a presença do retirante, do migrante, do cara que tem que sair do Nordeste para chegar no Sul. E aí interessante que ele fala mais do Norte, mas nessa composição, Monólogo das Pequenas Grandezas do Brasil, que eu considero um achado de inspiração e que me marcou profundamente, principalmente quando ele diz: eu tenho sido amigo da ralé da minha rua, que bebe para esquecer que a carne é fraca, é pobre, é vil, que vive esmagada pelas grandezas do Brasil. Em 1982, por ocasião do show de lançamento do disco Paraíso, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, período em que eu também estava começando os estudos universitários, tá? Tinha entrado na faculdade de jornalismo. Eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato pessoal, depois de Guaramiranga, com o Belchior. Cheguei no camarim, me apresentei, falei para ele, a gente conversou sobre Sobral, sobre Santana do Acaraú, sobre o Ceará, sobre o convento em Guaramiranga, e ficamos de nos falar depois. Em 1984, ele lançou um outro trabalho, e aí, nesse ano, eu tive o primeiro contato profissional com o Belchior, porque eu fui fazer a matéria do disco que ele estava lançando, juntamente com um show que ele fazia no Rio de Janeiro. Foi mais uma oportunidade de contato com o Belchior, e eu sempre ficava muito bem impressionado com a sensibilidade, a educação e a gentileza
como o Belchior tratava os fãs e os profissionais de imprensa em geral. Mas em 2014 eu participei de um evento grande de comunicação, um evento acadêmico da comunicação na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul, uma cidade belíssima do Rio Grande do Sul, com a forte influência da civilização alemã. De repente o Belchior some. Foi até matéria do Fantástico e da grande mídia. Cadê o Belchior? Onde está o Belchior? Ninguém sabia do Belchior. Ele tinha desaparecido. Chega 2017, vem aquela notícia trágica, não é, da morte do Belchior, que pegou todo o mundo artístico de surpresa e entristeceu a todos nós, porque o nosso poeta das léguas tiranas, né, muito foi assemelhado a Bob Dylan, que mapeou a cultura americana nos anos 70, e o Belchior, para mim, mapeou a cultura nordestina desses últimos anos, desses anos recentes da cultura nordestina. Despedia de uma forma silenciosa, vamos dizer assim. Então, você gostou desse vídeo? Eu gostei muito. Seja muito difícil falar do Belchior, porque tem muito peso. Para mim, ele tem uma importância muito significativa para o cenário da música popular brasileira, e essas proximidades que me referi a ele também me deixa emotivamente também muito, às vezes até sem palavras para expressar melhor o meu pensamento. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários links e dos trabalhos dele também. O Belchior produziu 18 trabalhos de estúdios, né, todos de grande sucesso, e deixa uma obra que é muito interessante e que não pode ser esquecida. A professora Joseli Teixeira, para mim, é a pessoa que mais entende de Belchior, porque ela desenvolveu tanto a dissertação de mestrado na UFC ainda, né, quanto a tese de doutorado na USP. Aliás, para você ter uma ideia da profundidade desses trabalhos, a dissertação tem quase 400 páginas e a tese tem quase 700 páginas. É um trabalho de fôlego, mas vale a pena ler se você quiser conhecer mais sobre a música, sobre Belchior e sobre o próprio contexto da música popular brasileira, porque na tese ela fala de outros nomes também, como Chico Buarque, Caetano Veloso e o Belchior. Então, se gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e divulga, porque para nós é muito importante. Um abraço e até semana que vem. Tenha um ótimo final de semana. Tchau.